7. Hoje a nossa irmã Marcela vai colocar alguns versículos para a gente. Esse não precisa, mas os versículos que nós precisamos de ler sobre esse assunto, ela vai colocar para a gente na televisão. Ela vai colocar na televisão. Mas esse aqui não precisa, porque eu vou ler aqui. Gênesis 2, versículo 7. Amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Amados irmãos, quando nós vemos a criação do nosso Deus, nós observamos que Deus criou algo do céu, e Deus criou algo da terra, depois Ele cria algo do céu, cria algo da terra. Quando chegou o sexto dia, por isso que a Bíblia vai dizer que o número 6 é o número do homem. No sexto dia, nós somos a única criação do Senhor, nós somos a única criação de Deus que tem duas naturezas. Nós temos a natureza do céu primeiro e da terra. Isso prova, isso Deus quer nos mostrar o quanto nós somos diferentes de tudo que Deus criou e quanto que isso é importante para Deus com respeito a tudo que Deus criou. Nós temos duas naturezas. Quando Adão peca, o diabo ficou injuriado, porque na hora que Adão peca, no outro dia, Deus providencia a salvação. Porque quando Deus mata aquele cordeiro que simboliza o próprio Jesus Cristo, haveria de morrer, ali Deus providenciou a salvação para que Adão não tivesse a morte que Deus prometeria que ia ter, que chama morte espiritual. A morte física entrou, tudo bem, mas ele não morreu espiritualmente. Agora, quando nós observamos nesse texto, o que quer dizer? Que Deus soprou fôlego de vida, Deus soprou o espírito do homem, e o homem se tornou alma vivente. O homem se tornou alma vivente. O que é a alma? A alma é algo espiritual que Deus colocou em nós, que produz vontade, emoções, sentimento, ira, a vontade de fazer as coisas. Então a alma, ela produz isso, e Deus colocou isso no corpo. Vamos ler. A irmã Marcela já está pronta, irmã? Tá. Coloca para nós aí na televisão 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto deixa bem claro que nós temos um espírito. E para que serve esse espírito do homem? Esse espírito do homem é para que Deus comunique com o homem. O espírito do homem é para que o Espírito Santo ele habite no homem. Eu vou pedir um copo vazio, por favor. Descartado. Um copo vazio, por favor. Irmãos, a alma, que nós já falamos, que produz a vontade, sentimentos, emoções, ira, isso é a coisa da alma.
O homem recebe um escolho de vida, que é o Espírito de Deus, e passa a ser uma alma vivente. Mas acontece que irmãos, esse faz de conta que essa taça aqui é o nosso corpo. E que aquela água é o Espírito que Deus coloca no homem. Não, é o Espírito do homem. Não. A taça é o corpo e a água que está ali representa o Espírito que Deus coloca no homem. Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador, acontece isso aqui, ó, o Espírito Santo fica no nosso espírito e nosso espírito. Agora, mais uma coisa, o Espírito de Deus é para o homem ter comunhão com Deus, mas tem algo mais. Tem algo mais. Por exemplo, tem jeito de eu, Mondiron, qualquer ser humano abraçar uma formiguinha? Tem jeito? Não tem jeito. Irmãos, o nosso Deus, ele é maior do que o universo. Imagine o tamanho que é o tamanho de Deus. Ele é maior que o universo. E Deus, juntamente com Jesus, ele cria a raça humana. E ele ama a raça humana. E ele cria a raça humana. E Deus quer ter um contato com a raça humana. E se Deus quiser dar um abraço em nós, na raça humana, como que Deus daria? Ele sendo maior que o universo e nós sendo pequeninos, igual Jesus fala em Mateus, aos pequeninos, aos meus pequeninos, Jesus fala isso. Mateus, aos meus pequeninos fizesse a mim. Irmãos, quando, no Velho Testamento, quando o homem tinha que procurar o sacerdote, contar as coisas do sacerdote, consultar o sacerdote, e o sacerdote levava aquilo para Deus, seus pedidos, algumas orações. E Deus, para comunicar com os homens, enviava seus profetas, e os profetas traziam mensagem para as pessoas. Nós vimos no livro de Daniel, que Daniel fez uma oração, e demorou 21 dias para chegar a resposta. Mas quando o anjo trouxe a resposta, o que o anjo falou? Ó Daniel, na hora que você começou a orar, eu vim para trazer a resposta. Mas Satanás impediu que eu chegasse. Foi preciso que Miguel viesse para que eu trazesse a resposta. Ou seja, no Velho Testamento, o homem não tinha um contato direto com Deus. Através de Jesus Cristo, as coisas mudaram. Porque através de Jesus Cristo, agora o Espírito Santo de Deus vem habitar no homem. Então, quando nós fazemos uma oração, na mesma hora, o próprio Deus, lá no terceiro céu, já recebe essa oração, porque o Espírito Santo de Deus, que está em nós, é o Espírito, pertence ao próprio Deus. É algo de Deus, pertence à essência de Deus, ao próprio Deus. Então, quando nós fazemos uma oração, o Espírito Santo recebe. E outra coisa, que para Deus é muito importante, é o abraço. Quando nós abraçamos os irmãos, os meus irmãos, quando eu abraço meus irmãos em Cristo, eu estou abraçando e Ele está abraçando. O Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo que está dele, leva aquele abraço para o próprio Deus. O próprio Deus, lá no terceiro céu, recebe este abraço. Da mesma forma que o Espírito Santo leva uma oração, Deus nos abraça através do Espírito Santo. Porque Deus não tem jeito de abraçar se não fosse assim, por conta do tamanho de Deus. E Deus quer nos abraçar. Ele quer abraçar a raça humana. Isso é importante demais para Deus. Então, quando você abraça o seu vizinho, que não é cristão, Deus está abraçando ele através de você, através do Espírito Santo na sua vida. Quando você dá um abraço um vizinho que não é cristão. Essa semana, o que aconteceu lá? Chegou um cliente lá,
ele não é cristão, eu dou um abraço nele. Depois chegou outro cliente, conhecido na cidade, ele falou assim: você sabia que o Boni me deu um abraço? Falou para o cliente, falou com uma alegria grande, como tinha recebido um abraço meu. O Boni me deu um abraço fulano de tal. Ele estava alegre. Mas o meu abraço não é nada. O mais importante que ele recebeu, através do Espírito Santo da minha vida, é um abraço do próprio Deus. Irmãos, qual que é a diferença? Agora vamos ver, agora a Marcela vai colocar para nós, Romanos 8, versículo 16. Nós vamos ver a diferença entre o Espírito do homem, na nossa vida, e o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Não, aqui não dá para vocês verem do jeito que eu quero mostrar, não. Tem que olhar na Bíblia. Aqui está tudo maiúsculo, mas na minha Bíblia, aqui, se vocês quiserem olhar, a primeira Espírito aí aparece em maiúsculo, mas quando vai falar do Espírito do homem, é minúsculo. Isso é importante. Esse versículo, você chega na sua casa e vai olhar, Romanos 8, 16. Quando o próprio Espírito que testemunha o nosso Espírito, quando fala o primeiro, que é o Espírito Santo, maiúsculo. O segundo Espírito tinha que estar ali minúsculo. Mas ali não está, não tem problema. Isso é tradução, senhora. Isso não tem nada a ver. Mas é importante nós sabermos. Porque está no ensinamento, deixa bem claro que o Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito, e testifica que somos filhos de Deus. Então, quando você chega em casa, você observa essa parte. Maiúsculo, minúsculo. É importante? É importante. Porque o nosso espírito, o espírito do homem, ele é espírito minúsculo. Mas o Espírito de Deus tem que ser maiúsculo, porque Deus, o Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus. Coloca também Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Vamos lá. Amados irmãos, o povo de Israel até hoje, eles têm o hábito de usar o talat, que não tem necessidade mais. Mas o talat, o povo judeu usa até hoje. É um lençol branco que cobria a cabeça na hora de fazer oração pela manhã. Todo judeu, para orar de manhã cedo, ele tinha que cobrir a cabeça com um talit. E esse talit tinha um negócio, umas franjas, chamava tzitzit. E essas franjas tinham que ter 8 bordas, 8 cordão. Esses cordão tinham que ter 5 nós. Esse talit tinha que ter, desses 8, tinha que ter um cordão azul. A cor dele era branca e azul. E hoje, quando você coloca na internet, você não vai ver lá, talit dessa cor branca, não vai ter. Mas Jesus, ele usava essa roupa, essa franja, tinha essas franjas, e acontecia o seguinte: quando aquela mulher do fluxo de sangue, o pastor pregou isso um dia, não sei se todo mundo percebeu, eu percebi, o pastor tem muito tempo, ele pregou sobre a mulher tocar na hora de Jesus e cumpriu a profecia de Malaquias 4,2. O pastor pregou, eu não lembro porque que ele pregou, mas o pessoal não costuma esquecer, mas eu fico ligado na Bíblia e presto atenção. Acontece o seguinte, irmãos, esse talit, esse tzitzit, ele continha uma frase que dizia o seguinte: é importante, bendito seja o Senhor, Deus e seus mandamentos. Estava escrito nessa hora, na hora dos judeus, que fazia parte desse tzitzit. Agora, como nós estamos falando aqui de medula, vamos lá. Irmãos, esse talit, 8 franjas, os judeus ensinavam, não está na Bíblia, mas eles ensinavam que essas 8 cordas é porque 2 aos nossos olhos, que deixam entrar o pecado. Eles falam que as 2 mãos
cometem pecado. Eles falam que os nossos dois pés correm para o pecado. Eles falam que a língua comete pecado, fato. E tem mais uma coisa, que eles falam que esses 8, todos tinham que ter 8 cordinhas, e um era azul. Azul representava o céu. Agora acontece, irmãos, vamos entrar num assunto aqui profundo. Irmãos, a nossa alma é que comete o pecado através do nosso corpo. A nossa alma comete, ela que dá o comando para o nosso corpo cometer o pecado. Quando Caim estava para pecar, o próprio Deus deu o último aviso para ele, disse: Caim, o pecado jaz às portas, cabe a ti dominá-lo. Ou seja, não era o corpo de Caim, era a sua alma, a alma de Caim, que tinha que dominar para não fazer isso. Por exemplo, eu vi uma história até interessante. Um homem subiu uma montanha. Nessa montanha chegou e viu debaixo de uma árvore uma mulher enjoelhada orando. Ele não entendeu muito aquilo, porque era um lugar bem alto, bem ermo, bem solitário. E disse que ele perguntou para essa mulher: o que você está fazendo aqui? Sozinha? O que você está fazendo? Ela terminou a oração dela e falou assim: eu estou aqui porque eu estou domando 2 falcões, estou domando 2 águias, estou tomando 2 coelhos, estou domando uma cobra, estou domando um leão. Aí ele olhou assim: mas eu não estou vendo nada disso aqui não. Mas existe. Meu filho, os nossos olhos, se nós não domar eles, se nós não controlá-los, eles vão olhar coisas que não há necessidade de olhar. Então nós temos que sempre olhar na direção das coisas de Deus, na direção da palavra de Deus, das coisas certas. Mas se você não controlar seus olhos, você vai olhar coisas que não devem. Esses são os 2 falcões. As 2 águias que eu estou domando são os nossos braços e nossas mãos, que pode tanto usar para trabalhar, tanto usar para abençoar, tanto você pode usar ela para estender a mão, mas você pode usar para cometer pecado. Você pode cometer pecado com suas mãos, então você tem que controlá-la para que não aconteça. Os 2 coelhos são os 2 pés. Tem homens que correm para o mal, tem homens que vão correr para as coisas que não são de Deus, tem homens que querem mais as coisas que não agradam a Deus do que correr para as coisas de Deus. Tem homem que tem dificuldade para caminhar para as coisas de Deus. Então eu tenho que tomar meus pés para ele sempre andar em direção às coisas de Deus. Por isso que eu estou nesse monte aqui em oração, pedindo a Deus força para controlar minha alma. Mas e a cobra? A cobra é fácil. A cobra é a língua que Deus colocou ela fechada dentro da nossa boca. Você vê que é um órgão que é trancado. Mas Deus não colocou ela trancada à toa. Deus colocou ela trancada porque se nós deixar ela livre, ela vai matar, ela vai prejudicar, ela vai separar, ela vai dividir, ela vai destruir, ela vai fazer muita coisa. Então eu oro mais para Deus controlar a minha língua. Por isso que eu estou aqui horas e horas em oração. E o leão? O leão é o ego humano que todo homem tem, toda mulher tem. Se você não controlar seu ego, às vezes a pessoa começa a ficar rica, ele começa a ter um ego tão grande, ou a pessoa Deus começar a usar certas pessoas, ele começa a ter um ego tão grande. O ego é o leão, tem que controlar ele. Então o povo de Israel falava que essas 8 tiras é uma representatividade do nosso corpo humano que nos leva para o pecado. Porém, como não está escrito isso na Bíblia, e eu vejo que a nossa alma, a alma do homem, que nós somos alma vivente, ela, quando não está controlada, quando o Espírito Santo não está em nossa vida, no nosso corpo, a nossa alma é forte. Mas Jesus nos falou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Falou. É uma metáfora, querendo dizer que a nossa alma, ou a carne aqui quer dizer a nossa alma. Por que é a nossa alma? Irmão, se você pegar uma pessoa que todo mundo que conhece, que não tem os 2 braços, não tem os 2 pés, todo mundo que conhece, eu conheço homem assim, mulher assim, aquela pessoa está sem pecado? Não. Ele não tem os 2 braços,
ele não tem as duas pernas, mas ele pode cometer pecado com a sua mente, ele pode desejar algo, ele pode matar alguém com a sua mente, ele pode odiar alguém com a sua mente, ele pode cometer outro tipo de pecado com a sua mente. Então não é pelo fato de não ter os braços, não ter as pernas, que acontece isso. Ou seja, o homem é um espírito, e quando ele tem comunhão com Deus, o Espírito Santo começa a habitar, nota essa diferença. É ali ele vai sendo guiado pelo Espírito Santo nas coisas de Deus. Outro versículo para nós encerrar, para nós continuar em Gênesis, Mateus 10, versículo 28. Aí nós vamos passar para outro assunto de Gênesis. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto um como o outro. Jesus aqui está falando, irmãos, que preocupar com a morte física é desnecessário. Desnecessário totalmente. Porque se você for ler Jeremias no capítulo 1 até o versículo 9, você vai ver um tanto de promessa que Deus fez para Jeremias, que Jeremias achou que era concernente ao seu corpo, mas não era concernente à alma de Jeremias. Deus fez um tanto de promessa para Jeremias no capítulo 1, mas era com respeito à sua alma, que eles não podiam tocar, mas no seu corpo eles tocaram, torturaram, bateram, chicotearam, amarraram, prenderam, fez tudo quanto é coisa ruim. Mas Deus ele mostra o propósito, mas ele vai mostrar o processo, o processo que nós vamos passar para chegar naquele propósito que Deus tem definido para nós. Então o que Deus fez com Jeremias? Deus mostrou para ele o propósito. Ó, Jeremias, seu propósito, você vai ser um grande profeta, você vai ser isso, você vai profetizar, mas não falou para ele que tem que ele passar, não. Então, irmãos, o que Jesus quis dizer aqui? Não precisamos preocupar com o nosso corpo físico. Se vier para frente, alguns anos frente, alguém querer danificar o nosso corpo, não tem problema nenhum, porque a alma, ela está pronta através de Jesus Cristo, que nos justifica. Nossa alma já está pronta através de Jesus Cristo, que nos justifica, para estar protegido. Ou seja, a nossa parte, que é, igual eu falei, duas naturezas. Deus criou o homem com duas naturezas, espiritual e a natureza aqui de baixo. Então, a nossa alma tem que estar pronta, e ela só vai estar pronta com Jesus Cristo. Amém? Agora, irmãos, nós vamos para o dilúvio. Irmãos, com respeito ao dilúvio, conforme está escrito aqui, nós já vimos na primeira aula, o dilúvio aconteceu no ano 1656. Irmãos, nós já falamos aqui de duas filas. A fila de pessoas que temiam a Deus, a fila de pessoas que sacrificavam o cordeiro, que era um mandamento que Deus deixou, porque tinha entrado na desobediência. Agora tinha que ter, pode deixar, não está atrapalhando nada. Tinha entrado a desobediência, então tinha que ter sacrifício de cordeiro. Então, nessas duas filas aconteceu o seguinte: Deus está lá no terceiro céu olhando. A fila que pertencia ao povo de Deus foi diminuindo a fila. E a outra fila de povo que não tinha nada a ver com Deus, que é os descendentes de Caim, aumentando grandemente, e foi aumentando. Então, quando chegou 100 anos do dilúvio, Matusalém tinha morrido, só tinha Noé nessa fila sozinho, oferecendo sacrifício a Deus. Deus falou: não, agora não tem jeito, uma pessoa só nessa fila tem que dar um cabo nisso aqui. Aí Deus mandou Noé construir a arca, e Noé gastou 100 anos construindo essa arca. O que eu quero dizer para vocês, aconteceu comigo duas pessoas. A primeira pessoa chegou perto de mim, não tem muito tempo, falou comigo assim: ô Mônica, não tem lógica disso não. Eu vi um pastor famoso, nosso pastor famoso, falar que entrou na arca de Noé 42 mil espécies de animais. E você sabe que nem no maior transatlântico que existe hoje poderia caber 42 mil espécies de animais. Eu falei para ele assim: meu filho, presta atenção.
Na Bíblia não fala que entrou 42 mil espécies de animais, nem fala a quantidade de animais, fala que entrou em 2 em 2. Então presta atenção, a Bíblia está correta. Poderá o pastor que o senhor viu, ele cometeu um engano? Sim, pastores cometem engano, nós cometemos enganos. Agora eu vou explicar o que aconteceu. Não tinha, hoje, a terça parte dos animais hoje estava na arca. Foi como assim a terça parte? É simples. Vamos começar com a raça humana. Olha para você ver, Noé, Sem, Cão e Jafé. 4 homens, não é? Durante 4.300 anos. Você já viu a diversidade que existe hoje na raça humana? Olha para você ver, nós somos todos iguais. Olha o japonês, olha o chinês, olha o africano, olha o europeu, olha o alemão, olha o brasileiro. Não tem essa diferença. Olha o anãozinho pequenininho assim, olha os homens gigantes. Você já percebeu essa diferença? Mas todos é da raça humana. Não correto? É correto. Mesma coisa são os animais. Por que só que essa parte estava na arca? Porque é tronco. Tronco. Por exemplo, na arca de Noé tinha um casal de lobo. Saiu. Hoje, só da raça de lobos, existem mais de 200 espécies que foram se multiplicando e se diversificando. Por exemplo, todos os cachorros é descendente direto de lobo. A raposa é direto de lobo. A cachorro do mar é direto de lobo. Então, tinha o tronco. Na arca de Noé havia o tronco. E desses troncos foi diversificando até chegar hoje essa quantidade de animais que tem. Pega, por exemplo, um bode e um cabrito. Existem mais de 200 espécies de bode e cabrito que tem todos os nomes diferentes, mas a essência deles é igual. Se olhar o DNA deles é igual, tudo eles agem do mesmo jeito. Existe 200. Você pega o tigre. Não, um tigre e uma tigresa. Vem onça parda. Até esse gatinho que você tem em casa é diretamente do tigre. É tronco. Não tinha gato na arca de Noé, não, mas tinha um casal de tigre. Então foi trazendo o quê? Os troncos foi se espalhando e foi se multiplicando. Da mesma forma que a raça humana, você vê todo mundo diferente, mas tudo é um DNA só. Tudo é um DNA só. Assim como os animais. Então não tem 42 mil de animais. Tinha todos os troncos dos animais que existiam, o tronco estava na arca de Noé, 2 em 2. Então foi diversificando no ano, na parte de 4.300 anos. Então o pastor, ele cometeu o engano, sim, mas a Bíblia não fala nada de 42 mil. Chega outro e fala comigo assim, Boni, a Bíblia é tão mentirosa que Noé, como é que Noé ia tratar os animais 40 dias e 40 noites? Eu falei, meu amigo, mas não foi 40 dias e 40 noites. Foi 150 dias. O que deu um pulo para trás? 150 dias. Deus tratou 150 dias. Então não esquece mais 40 dias e nem continua a conversa. Irmãos, então, com respeito ao dilúvio, é isso. A parte importante. O ano certinho do dilúvio. Hoje, cientistas do mundo todo já encontraram ossos falsificados em várias partes com a mesma data. Ou seja, hoje o dilúvio, cientista nenhum desmente o dilúvio. Qualquer cientista dos top, tudo acredita no dilúvio, porque eles encontraram fóssil aqui, fóssil ali. Agora, uma coisa mais interessante sobre Adão e Eva é isso aqui. Cadê? Irmãos, no ano agora de 1980, apesar que no século XIX, antes do século XIX, um cientista tinha descoberto o DNA. Mas acontece que o diabo, sabendo que essa descoberta do DNA ia desmentir várias teorias mentirosas e ia comprovar a Bíblia mais e mais, ele conseguiu abafar no final do século XIX. Mas só quando foi agora nesse século XX, não teve jeito, e outro cientista achou o DNA, comprovou o DNA. E a coisa mais interessante sobre o DNA, irmãos,
Dentro da mulher, dentro da mulher, tem 23 cromossomos. Quando o homem coloca o óvulo e esse óvulo chega dentro do útero, ele se mistura com mais 23 cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Mas essa cientista americana, estudando DNA, ela percebeu algo da seguinte forma: que os primeiros números estão um código genético, o DNA é um código genético, tem os pauzinhos e cada um dos pauzinhos representa um número. Os primeiros números, 5 números era igual, depois tinha 5 números que referente a uma mulher igual, depois tinha 5 números do homem, 5 números de mulher de novo, e depois sobrava mais 21 cromossomos diferentes. Mas só que ela percebeu, essa cientista percebeu o seguinte, que todas pessoas que fizeram o teste de DNA, os primeiros 10 números era igual. Os primeiros era igual. Aí o que ela fez? Ela procurou um pessoal para investir na pesquisa e ela saiu pelo mundo, em cada nação, tribo de índio. Ela foi nos 200 países. Ela não, a equipe dela, e recolheu o DNA de todo mundo. Quando chegou nos Estados Unidos, depois de muito tempo, o que ela fez? Começou a ler, começou a estudar esse DNA, e ela descobriu algo interessante. Ela descobriu que os primeiros 10 números de todo mundo é igual. Então o nome desse estudo chama mitocôndria, cromossomos híbridos, Eva. Recebeu esse nome por causa disso. Ela descobriu que primeiro e segundo número é igual. Ela não sabe de quem se referia. Mas o segundo, que era um cromossomo feminino, ela descobriu que todo mundo veio de Eva. Ela provou com isso, aquele estudo de todas as nações, ela mostrou, chamou todo mundo. Esse estudo foi publicado em revista de ciência, só que as televisões não iam mostrar isso, porque eles não têm interesse de mostrar uma coisa que prova que a Bíblia está correta. Mas ela provou que todo mundo, a raça humana toda, veio de Eva. E os primeiros 5 números, que eu estava falando com os irmãos, os primeiros 5 números é 10.556. 10.556. E eles não sabiam de que se referia esse 10.556. Até que um cientista judeu, que estava debatendo sobre isso, porque sobre Eva ela estava resolvida, só tinha visto que todos veio de uma mulher. Aí o cientista judeu falou para ele assim: ó, esse livro aí, eu estou achando, tem um negócio na Bíblia que. Tem um negócio na Bíblia que mostra esse número aí. O que é? Isso aqui, ó. Essas 4 consoantes é o nome impronunciável de Deus. Nome impronunciável de Deus. 4 consoantes em hebraico. E essas 4 consoantes, quando passa ela por número, é 10.556. Então, resolver a questão que Deus colocou no nosso DNA a sua marca, 10.556. Então, esse estudo de mitocôndria, cromossomos, isso, Eva, prova essas coisas. Está publicado nas revistas de ciência? Está. Mas nem a TV Record, que devia, que é uma evangelho, eu acho que devia publicar, debater, mostrar, não saiu. Nas televisões não saiu. Por quê? A mídia hoje não tem interesse em publicar estudos científicos que provam que a Bíblia está toda certa, que a Bíblia é perfeita, e não tem nada de errado na Bíblia, a Bíblia é perfeita. Eles não mostram, mas isso aconteceu. Então, a Bíblia o DNA provou que tem um código de nosso código, DNA, o primeiro 5, 10.556, é uma referência a Deus, o próprio Deus. Depois prova que 5 números prova que toda a descendência veio de uma só mulher. E depois desses códigos que vem o código do homem, o pai atual, da mãe atual, e os outros 21 números que sobraram, parentes, irmãos que vem provando. Então o DNA é isso, entendeu? Como dentro
do útero da mulher. Tem 23 cromossomos. Quando o óvulo chega lá no óvulo, junta-se e forma. Ou seja, é algo perfeito de Deus. Amém? Irmãos, nós paramos aqui, ó, 1916. Nós paramos. Hoje nós estávamos sobre a cronologia bíblica, que é importante na bibliologia você saber a cronologia bíblica dos acontecimentos, dos fatos, né? 1916 foi o ano que José nasceu, antes de Cristo, lá em Padarã. Nesse mesmo ano, Israel, Jacó, né, volta com seus 11 filhos para Canaã. Quando chega em Canaã, em 1899, aqui ó, 1899, José tem 17 anos de idade. José tem 17 anos de idade, é o filho amado de Israel, e ele manda José ir atrás de seus irmãos para ver como é que estavam as coisas, que ser levado as ovelhas para pastar num lugar mais distante. Chegando lá, a inveja, o ciúme, depois do pecado original, entraram neles e eles querem matar José. Judá não deixou, não, matar o seu irmão, derramar sangue de jeito nenhum. Joguei na cisterna, não vai matar não. Judá tinha ideia de voltar mais tarde e tirar, mas quando Judá voltou, ele já tinha sido vendido nesse ano, 1899, antes de Cristo. José foi vendido para o Egito. Chegaram no Egito, aí agora é hora dele pensar no propósito que Deus tinha com ele, nos dois sonhos que Deus mostrou para ele. Eram sonhos claros, sonhos onde ele estava em pé e seus irmãos se encurvaram a ele. Sonho que um dia estava em pé e até o seu pai se encurvou a ele. Era o propósito que Deus estava mostrando para ele. Mas José era o homem de Deus. Ele é vendido como escravo. De cara é vendido como escravo. Primeiro ele passa pela rejeição dos irmãos. Já é duro, né? Ser vendido pelos seus próprios irmãos. Ele não tinha feito nada. Ele apenas é amado. Ele tem culpa de ser amado? Não tem. Mas é o pecado original do homem. E José fica ali na casa de Potifar como escravo durante 11 anos. Porém, Jacó tinha pagado para ele aprender a ler. Ele sabia matemática, sabia escrever. José sabia. Então, quando ele chega ali e esse pai observa que ele tem conhecimento, que não era normal escravo saber ler, muito menos somar, não era normal. Então, quem tinha esse conhecimento, ele foi beneficiado, se tornou um gerente. Quando passou 11 anos ali, ele estava feliz ali, trabalhando. Ele nunca perdeu a esperança no nosso Deus. E pode ser que ele não esqueceu dos sonhos que ele teve. Aí aparece a tentação. A mulher quis agarrar ele. E ele usou os seus pés, que nós falamos aqui hoje, para fugir do pecado. Ele correu do pecado. Que nossos pés, nós temos que fugir e correr do pecado. José fez o que ele fez. Ele lembrou do seu Deus. Ele lembrou do seu Deus, que é santo, que é puro, que ele sabia que aquilo era errado. Ele fugiu daquela mulher. Mas nele fugir, ele não se livrou do problema. Ele foi preso, 2 anos preso. Ou seja, 2 anos preso, com mais 11, 13 anos. Agora José tem 30 anos de idade. Agora é a hora de Deus. Agora é a hora de Deus mostrar para ele o propósito que Deus tinha na vida dele. E ele percebeu. Ele com 30 anos, Faraó tem 2 sonhos perturbadores e ninguém conseguia resolver. Aí o copeiro chega perto de Faraó e fala: ó Faraó, quando eu estive preso, lá tem um hebreu. E esse hebreu decifrou o sonho, meio sonho do padeiro, aconteceu certinho. Manda chamar. Prepararam ele e tal. E se apresenta. José se apresenta com 30 anos de idade. E Faraó contou o sonho, os 2 sonhos. E José falou: o seu sonho, Deus fez você saber o que é o sonho. 7 anos de seca, primeiro, depois 7 anos de fartura.
Os seus dois sonhos são iguais. E Deus te mostrando o que você deve fazer. Você deve procurar uma pessoa sábia para ele cuidar e separar um quinto de tudo que o Egito arrecadar e guardar. E o faraó não foi besta nada, pegou o seu anel e colocou sobre José, e ele passou a ser governador do Egito. Nesse ano aqui, 1876, isso ocorreu no ano 1876 a.C. Faraó nomeia José governador do Egito, ele com 30 anos de idade. Ele começa a fazer seu trabalho ali, começa a juntar, começa a construir celeiros. Aqui nós fazemos falar outro nome, nos Estados Unidos fala Ciro, mas lá era celeiro, foi construindo e foi enchendo. Quando passou os 7 anos, está aqui a data, passou esses 7 anos, 1867, passou a data, passou 7 anos, agora começa a seca. Passou-se 2 anos depois dessa seca. Israel manda seus filhos ir lá. Irmãos, como que todo mundo envolvido com Deus, todo mundo que tem o Espírito de Deus no seu coração, tem que fazer o que José fez. José tinha todo motivo para uma vingança. Quando ele viu seus irmãos, ele se emocionou, fez um teste, que é normal fazer um teste, tinha que fazer um teste para saber se houve mudança. E houve mudança. Os irmãos dele agora não eram aqueles irmãos invejosos, não eram aqueles irmãos egoístas que preocupavam só com eles, não. Eles se preocupou com o irmão que ficou preso, preocupou com o Benjamim que ia ficar preso. Então aquilo demonstrou para José o quê? Meus irmãos mudaram. Aí ele se rebelou para os irmãos, perdoou os irmãos todos, da mesma forma. Hoje em dia, às vezes uma coisa tão pequena, e a pessoa quer segurar o perdão, uma coisa pequena, não podemos, irmãos. Olha o que José passou, irmãos. Ser vendido pelos seus irmãos, julgado dentro do buraco. Mas José esqueceu tudo. Aí o primeiro filho de José nasce e coloca lá, Manassés, Deus me fez esquecer. Irmãos, Deus fez esquecer tudo bem, mas acontece que o coração de José é o coração de Deus. O Espírito de Deus estava naquele homem que obedecia, que era muito sério. Então o que aconteceu? José se revela para eles, abraça, chora, se emociona, preocupa com seu pai, preocupa em trazê-los todos. Por que preocupa em trazê-los todos? Porque faltava ainda 5 anos para acabar aquela seca. Faltava 5 anos. Irmãos, vamos continuar a semana que vem, porque eu estou um pouco gripado. Pastor, qual a oração aqui?